Muito obrigada. Boa tarde então a todos. Quero começar por cumprimentar todos os que nos estão a ver e quero também agradecer, peço desculpa que estão aqui as câmaras à frente, quero também agradecer à ASPEC por esta nomeação e pela oportunidade que nos estão a dar de estar aqui hoje a divulgar o meu trabalho. O meu doutoramento centrou-se no funcionamento das teias tróficas costeiras, tendo como local de estudo as poças de maré. No mundo em que as mudanças climáticas são cada vez mais evidentes, grandes desafios vão ser enfrentados nas próximas décadas para proteger a biodiversidade. Um dos objetivos principais da ecologia é entender os mecanismos que geram e mantêm a biodiversidade nos ecossistemas, mas a complexidade dos sistemas biológicos dificulta essas análises. As análises topológicas das redes tróficas surgem assim como uma das soluções, pois descrevem de forma simplificada as interações tróficas entre as espécies. No que diz respeito à topologia, para construir uma rede trófica, os dados sobre as relações tróficas fornecidos pela literatura são transformados em matrizes binárias com linhas e colunas. Quando um predador consome uma presa, essa relação é identificada por 1. Sempre que há uma ausência dessa relação, é representado por 0. Essa matriz binária é depois transformada numa matriz de 2 colunas, que é o formato que é reconhecido pelo software Network 3D, que foi software utilizado em todas as análises topológicas da minha tese. Este, por exemplo, como podem ver, é um resultado de uma teia trófica que é produzida pelo este software. A verde estão as espécies basais, a amarela as espécies invertebradas e a azul as espécies vertebradas. A estrutura das redes é definida por propriedades, um total de 18 propriedades foram analisadas na minha tese, que nos dão informações diferentes, por exemplo, informações referentes às propriedades fundamentais da rede, aos tipos de taxa que estão presentes, ou mesmo à estrutura da rede trófica. Com estas propriedades podemos analisar a robustez da rede. A robustez é a fração de espécies que tem que ser removida para que sejam perdidas 50% do total das espécies, isto espécies primárias mais extinções secundárias, sendo que extinções secundárias são aquelas que ocorrem quando uma espécie consumidora perde todos os itens de presa, excepto ela própria. A estrutura das redes alimentares pode ser quantificada, analisada e modelada, o que permite a comparação e a caracterização da topologia das redes alimentares entre comunidades totalmente diferentes e independentemente da identidade das espécies. A partir das propriedades da rede, nós podemos calcular modelos que nos permitem analisar a estrutura da rede e prever a sensibilidade a distúrbios. No entanto, a análise das redes alimentares complexas em ecossistemas abertos apresenta altos custos e desafios logísticos insuperáveis. Por isso, a minha tese teve como ponto de partida a necessidade de encontrar um sistema de menor dimensão que pudesse ser usado como modelo para o estudo das redes tróficas. Neste caso, as poças de maré. As poças de maré porque elas são laboratórios naturais, têm limites bem definidos, têm uma elevada biodiversidade, funcionam como áreas de refúgio, alimentação e viveiro para muitas espécies marinhas e são de fácil acesso e fácil manuseamento. No entanto, a estrutura da rede trófica foi até ao momento desconhecida. O objetivo da minha tese foi então partir das poças de maré, testar a sua utilidade como modelo, de seguida analisar a vulnerabilidade das redes temperadas e tropicais à perda de espécie e ao aquecimento climático, recorrendo à análise de robustez da rede. Foi também analisada a variabilidade sazonal das propriedades da rede da poça de maré em ecossistemas temperados e, por fim, testámos a importância que as poças de maré tinham como áreas de alimentação para peixes juvenis não residentes. Desta tese resultaram 5 artigos científicos sobre os quais vou resumidamente falar. O primeiro, o objetivo foi analisar a estrutura complexa das redes tróficas, das poças de maré, e compará-la com outros habitats, com o objetivo de avaliar o seu potencial como modelo para o estudo de redes tróficas. Para isso, as teias tróficas altamente resolvidas foram compiladas para 116 poças de maré, de regiões frias, temperadas, subtropicais e tropicais, e as propriedades dessas redes foram comparadas a estuários, lagos, rios, ecossistemas marinhos, ecossistemas terrestres, que são publicados anteriormente por outros autores. Este trabalho podemos concluir que as redes tropicais das poças de maré compartilham características organizacionais com as redes tróficas de ecossistemas diferentes, maiores e abioticamente mais estáveis, e por isso têm um grande potencial para ser usados como modelos para estudos de redes tróficas. No segundo trabalho, o objetivo foi comparar a robustez das redes das poças temperadas e tropicais usando remoção sequencial de espécies baseado em características das espécies.
Para isso, das 116 poças analisadas no trabalho anterior, foram apenas selecionadas 34, 17 na região tropical e 17 na região temperada, na costa oeste portuguesa. Aqui analisámos a robustez estrutural das redes tróficas dos ecossistemas tropicais e tempados, relativamente à remoção sequencial de espécies, de acordo com 5 critérios. No primeiro critério, removemos primeiro as espécies mais conectadas. No segundo critério, fizemos o inverso. No terceiro, removemos primeiro as espécies mais abundantes. No quarto, primeiro as de maior massa corporal. E no quinto, as espécies primeiro as de maior tamanho. As propriedades da rede foram calculadas inicialmente, foram depois recalculadas após a remoção das espécies, para podermos ver qual foi os efeitos que estas remoções tiveram nas redes. Concluímos com este trabalho que as redes tropicais apresentaram maior robustez à remoção das espécies e sofreram mais alteração após a perda de espécies. Detectámos também uma relação logarítmica positiva entre a robustez e a conectância, que só foi encontrada nas regiões temperadas, o que nos levou a demonstrar mais uma vez a grande necessidade de realizar estudos em regiões tropicais. No terceiro trabalho, o objetivo foi comparar a robustez das redes das poças temperadas e tropicais à remoção de espécies, mas agora com base na sua vulnerabilidade térmica. Para isso foram selecionadas as mesmas poças do trabalho anterior. Aqui a robustez estrutural foi comparada relativamente à remoção sequencial de espécies de acordo com a sua vulnerabilidade térmica, ou seja, de acordo com o seu limite térmico superior ao CTmax, que corresponde à temperatura máxima que uma espécie aguenta. Estes dados de CTmax foram obtidos de trabalhos feitos anteriormente a esta tese. Assim, no primeiro critério, aquilo que nós fizemos foi remover das espécies de menor tamanho para das espécies de menor CTmax para maior. No segundo critério de remoção, aquilo que nós fizemos foi simular uma onda de calor e por isso selecionámos só as espécies que se encontravam abaixo da temperatura máxima que encontramos no habitat e depois dessas espécies removemos as que tinham menor CTmax para as que tinham maior CTmax. Concluímos com este trabalho que as redes temperadas e tropicais apresentam robustez semelhante, mas que as redes tropicais apresentam mais alterações nas propriedades da sua rede. No exercício de ondas de calor, verificamos que as redes tropicais perdem um número muito maior de espécies e apresentam muito mais alterações nas propriedades de rede. No quarto trabalho, o objetivo foi avaliar sazonalmente a estrutura das redes tróficas das poças de maré em regiões temperadas. Para isso foram selecionadas 32 poças na região temperada de Portugal, 16 na região de Cascais e 16 na região da Lourinhã. As mesmas poças foram mostradas sazonalmente, todas as espécies foram identificadas, os seus modelos foram construídos e as propriedades das redes foram calculadas. A estrutura da rede depois foi comparada sazonalmente. Com este trabalho, verificamos que a estrutura das redes tróficas não variou sazonalmente, portanto, a proporção de espécies superior, de intermédias, basais, herbívoras, omnívoras e canibais não apresentaram variações sazonais, o que nos levou a concluir que a topologia se mantém estável ao longo de todo o ano. Por fim, testámos qual foi a importância que as poças de maré têm nas áreas de alimentação para peixes não residentes em ecossistemas tropicais. Aqui a área de estudo selecionada foi a região tropical do sudoeste do Brasil, onde foram mostradas 8 poças em 5 praias diferentes. Neste trabalho tivemos 3 grandes objetivos. O primeiro foi quisemos identificar todas as espécies não residentes presentes nas poças de maré e caracterizar a sua dieta através de análise de conteúdos estomacal. No segundo, o nosso objetivo foi caracterizar as zonas potenciais de alimentação através de quadrados de amostragem nas zonas das poças de maré, na zona intertidal próxima e na zona subtidal, a fim de analisarmos e identificarmos que espécies é que estavam presentes nestas zonas que eram de potencial zona de alimentação. Por fim, comparámos os dados da composição da dieta dos peixes com os dados que obtivemos nas zonas potenciais de alimentação. Com esta comparação, detectámos uma similaridade para todas as espécies, o que nos levou a concluir que as poças de maré são provavelmente usadas como áreas de alimentação para juvenis de peixes não residentes. Esta tese traz novas descobertas para a ciência, mostrou pela primeira vez que as poças de maré constituem um excelente modelo para o estudo das redes tróficas, baseando essa conclusão num grande número de redes tróficas analisadas, o que permitiu uma boa caracterização topológica das poças de maré.
Esta tese mostrou também a vulnerabilidade dos ecossistemas tropicais ao aquecimento climático, mostrando a importância de usar critérios realistas de função, como o critério da vulnerabilidade térmica que nós utilizamos, mas não esquecendo os critérios clássicos que nos levaram a detectar a inexistência de uma relação logarítmica entre a conectância e a robustez nestes ecossistemas, realçando a grande importância e a necessidade de realizar mais estudos em ecossistemas tropicais. Esta tese também é importante porque foi o primeiro estudo a analisar sazonalmente a estrutura topológica das redes tróficas, que nunca tinha sido feito em nível sazonal para nenhum outro ecossistema, e foi também o primeiro estudo em que se tentou testar a importância das poças de maré como áreas de alimentação. E é tudo, obrigada. Muito obrigado, Vanessa. Foi de facto